Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Emmanuel vem comentar na lição 41 do livro Caminho, Verdade e Vida, a regra áurea. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo já era ensinada no mundo a regra áurea trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação dos seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outro. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. E insistiu os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do templo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Hoje, o texto é um trabalho de pesquisa que a gente sempre aconselha, né, que tudo seja submetido ao bom senso e à razão. Quando Emmanuel faz uma afirmação dessa para a gente, né, os gregos, os persas, os chineses, os egípcios, a gente entende qual é a finalidade, é muito bonito. Ele está querendo dizer para a gente que o amar ao próximo esteve em todas as culturas, mas é sempre bom a gente, depois que terminar esse estudo, a gente procurar saber aonde estava escrito, quem foi dos gregos, qual foi o filósofo grego, qual foi o chinês, qual foi o egípcio, aonde está escrito cada um desses, para a gente poder estar confirmando as nossas pesquisas, esse trabalho maravilhoso feito por Emmanuel. Mas o que ele vem dizer para a gente, né? A gente podia aqui pegar a carta de Paulo, que a gente já fez referência recentemente, em que ele falava, né, entre a fé, a esperança e a caridade é o amor, a caridade é o mais importante. Não é? E a gente lembra que Jesus, ele, na segunda revelação, tem gente que às vezes tem dificuldade de entender isso, né? O que é a primeira revelação? A primeira revelação foi Moisés trazendo a ideia de um Deus único no meio de muitas culturas na Terra, e todas elas eram politeístas. E na segunda revelação, Jesus vem falar para a gente que Deus, na verdade, ele é um Pai, ele ama a gente e ele resume todas as leis e os profetas em 2 mandamentos. Fala: amar a Deus acima de tudo, amar o próximo como a si mesmo. Então os 10 mandamentos ele transformou em apenas 2. Quando a gente fala de revelação, gente, é legal a gente entender, junto com, até mesmo com a ideia que Allan Kardec traz para a gente, por que revelação, né? Por que essa palavra revelação? O que é revelação? Allan Kardec, lá no livro da Gênesis, logo no primeiro capítulo, ele fala o seguinte, ele fala: revelar é quando você está trazendo alguma coisa que é novidade para toda a humanidade, né? Então, você vai ver que em todas as épocas da história sempre existiram gênios, homens de gênios, que trouxeram informações, frutos de sua pesquisa, frutos de seu trabalho, mas coisa que era novidade. Então, hoje a gente estuda, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, mas foi o Pitágoras que teve aquele trabalho de entender que a soma do quadrado dos catetos era igual ao quadrado da hipotenusa. Foi ele que teve esse trabalho de fazer isso. Hoje a gente tem os professores na escola que são os reveladores em segundo plano. Mas muitas das vezes a gente pode ter também um professor na nossa sala de aula que seja um revelador de primeiro plano. Foi ele que descobriu, foi ele que inventou aquilo, enfim. E quando você fala de revelação no campo da religião, a gente só troca o nome gênio, ao invés de usar o nome homens de gênio, vai usar missionários, vai usar enviados, vai usar outros nomes, mas o que é? Eles estão trazendo informações
que nós, pelos nossos sentidos, pela limitação que a gente tem aqui, por conta própria, a gente não teria condição de trazer. Estão trazendo essas informações. E a gente vai perceber o seguinte, em todas as culturas anteriores aqui, ele fala antes do cristianismo, antes do Cristo, que ele está falando do grego, dos persas, dos chineses, dos egípcios, dos hebreus e dos romanos, está fazendo referência a culturas anteriores ao Cristo. Todas as culturas falavam do amor. Então a gente pode fazer uma pergunta assim, qual é o ponto em comum entre todas as religiões do planeta? Aí tem gente que vai falar, Deus. Olha, Deus não é. Você quer ver como é que não é? O budismo não fala em Deus. O budismo fala em Nirvana. O budismo fala em você atingir um estado de Nirvana. O ponto em comum entre todas as religiões é o amor. Em todas elas você vai encontrar a regra áurea. Não façais ao próximo o que desejais fazer dele. O que a gente está para aprender aqui na Terra? Gente, o nosso aprendizado todo aqui na Terra, todo esse tempo que a gente está aqui envolvido com a matéria, trabalhando, estudando, tendo oportunidade de emprego, constituindo família, tendo as dificuldades no relacionamento familiar, tudo isso que a gente tem vivido aqui na Terra durante todas essas experiências aqui, tem sido para que a gente possa aprender o que é o amor. E o amor, é claro, ele vai embarcar um monte de coisa, ele vai respeito pela etapa evolutiva que a pessoa se encontra, procurar ajudar, mesmo que a ajuda nossa nesse momento seja o silêncio, seja apenas a oração e a certeza de que Deus está encaminhando aquela pessoa por maneiras que a gente desconhece agora, então que a gente vai respeitar, mas o amor está o tempo todo dizendo respeito ao meu relacionamento com o próximo. Por isso que a gente vem até falando aqui, né, em um dos estudos mais recentes também, que a fé ela é muito importante, mas ela não é o mais importante. A gente encontra pessoas que têm muita fé em Jesus, muita fé em Deus, mas não tolera conviver com o próximo. Qualquer adversidade ou qualquer contrariedade, ele demonstra uma falta de paciência, uma coisa muito grande. Não é. Então não é, a fé é importante. Né? Outra coisa também que a gente sempre fala, as obras. As pessoas vão todos os dias para a instituição religiosa e trabalham com afinco, com dedicação, durante 40, 50 anos, mas a mesma coisa, quando são contrariados também demonstram um lado agressivo, não respeitam a opinião do... Então não é nem a fé nem a obra, o mais importante é o amor mesmo, o mais importante é a maneira como você vai passar a olhar para as pessoas, né? E você vai respeitar, vai ter aquele momento, né? Deixa ela ter a opinião que ela quiser, mas, é claro, né, não nos abstenhamos também de emitir a nossa opinião. Né, porque o mundo está assim ainda porque aqueles considerados bons são tímidos e os maus não. Os maus eles são mais ousados. Então por isso que a gente liga aí a televisão e só aparece aquela coisa do mal. Dificilmente você vai ver uma matéria qualquer falando, exaltando alguma coisa boa. É só para mostrar crime, só para mostrar coisa que desagrada, né? Porque a gente está com foco muito voltado para isso. Mas a gente tem que começar a entender que todo o aprendizado nosso, enquanto a gente estiver encarnado, vai estar servindo para isso. Para a gente estar aprendendo a amar e respeitar as pessoas. Quando eu falei isso, mais uma vez, né, eu vou justificar aqui porque eu estou tocando nesse assunto mais uma vez. Eu estou tocando no assunto porque Jesus, ele conseguia ser educador, enérgico, amando o tempo todo. A gente não consegue imaginar um segundo sequer de agressividade saindo das palavras ou do comportamento do Cristo. Mas mesmo assim, ele não deixava de falar a coisa certa na hora certa. Às vezes a gente fala assim, com todo cuidado, a gente fala o seguinte, ó, a lei aqui do universo é a lei de causa e efeito. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Porém, se prepare porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso vai chamando a pessoa para a responsabilidade, vai mostrar para ela, você vai colher necessariamente tudo aquilo que você plantou. Então vamos começar a partir de hoje a plantar amor, respeito, mesmo que a gente não consiga ainda exteriorizar 100% ou ser compreendido, mas que pelo menos a intenção dentro do nosso coração aqui seja de estar demonstrando respeito, perdão, né, indulgência e benevolência para com todos, amor, caridade. Essa é a regra áurea. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma vez a gente agradece a Emmanuel pelas reflexões.